Bom dia, muito grata, senador Paulo Paim e senadora Regina, que nos convidou para essa audiência pública. Um cumprimento a todos que participaram da mesa anterior e dessa. Não vou me ater muito ao diagnóstico, que já foi muito bem feito. Vou procurar mostrar um outro lado que ainda não foi mostrado aqui, por que o Brasil é tão desigual, além da questão tributária que eu coloco, a questão da política monetária do Banco Central e da política de juros, né, do país. E, aliás, os dados todos do índice de Gini que foram mostrados, mostram, né, o Diese mostrou aqui, o Brasil é 100º, 27º entre 138. Se colocarmos os juros, a conta dos juros, o Brasil é de longe o pior. Então, é o país, tem um estudo da UNB, inclusive, de 2014, que demonstra isso. O Brasil é, de longe, a pior distribuição de renda do mundo. E isso é inaceitável, não é? Isso é inaceitável. Eu espero que, a partir dessa audiência pública, a gente tenha alguma medida efetiva, não é? Nós temos essa concentração de renda, no Brasil ela é a pior do mundo, mas não é um privilégio brasileiro. No mundo inteiro, nós estamos vendo a concentração de renda e a constatação é o fracasso desse modelo econômico capitalista, principalmente na sua fase de financiarização. É um fracasso completo desse modelo que está provocando a concentração da renda e da riqueza no mundo inteiro, julgando milhões de pessoas na pobreza, na miséria, na indigência e desrespeitando também o meio ambiente, porque esse modelo não tem escrúpulo para com as pessoas e para com o ambiente também não, né? Então, isso é preciso ser revisto. No Brasil, é a maior concentração de renda, como eu falei, o recente estudo da Oxfam mostra apenas 6 brasileiros, 6 indivíduos, possuem a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Não pode ter violência maior do que essa, não é? E a questão que eu quero colocar aqui é a crítica ao modelo econômico, porque nós, de movimentos sociais e sindicatos progressistas que debatem essas questões, somos violentamente atacados, como se nós estivéssemos propondo um absurdo. O absurdo essa concentração de renda violenta é julgar mais da metade da população do planeta na pobreza, na miséria, na indigência, desrespeitando também o próprio planeta. Isso que é absurdo. E, graças a Deus, a juventude nas universidades está questionando o descolamento do estudo da economia da realidade. Graças a Deus, a juventude está questionando e está havendo um debate internacional sobre o conteúdo das universidades de economia no mundo, dado esse descolamento entre o que se aprende, o que se ensina na escola, aquelas fórmulas ali, que coloca a juventude de cabeça baixa, semanas para desenvolver uma fórmula, e daí? Qual tem sido o serviço que a economia tem prestado ao mundo, né? Então, é uma reflexão, e aí, o tema aqui hoje é concentração de renda. Isso não é um acaso, tampouco uma fatalidade. Isso decorre do modelo econômico aplicado. É assim de propósito. É assim, o resultado é esse, porque a fórmula usada é para chegar nesse resultado. E eu selecionei ali 3 fatores que eu considero, nós da Auditoria Cidadã consideramos principais. Em primeiro lugar, a política monetária suicida, exercida pelo Banco Central, com os juros mais elevados do planeta. A remuneração da sobra de caixa dos bancos, nós estamos denunciando na Auditoria Cidadã da Dívida as operações compromissadas praticadas pelo Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação, desculpa que ficou furada em 2017, porque em 2017 a inflação chegou perto de 0, o GPM foi negativo, e as operações compromissadas saltaram de 1 trilhão para 1.157 bilhões. É uma mera desculpa para remunerar a sobra de caixa dos bancos, justamente porque ficaram sem fundamentação legal. O Banco Central enviou para a Câmara
um projeto de lei 9248 para criar o depósito voluntário remunerado pelo Banco Central aos bancos. A despesa com essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, nos últimos 4 anos, foi quase R$500 bilhão. O que poderia ter sido feito em relação ao combate à indigência, à miséria, à morte, à fome no nosso país, com esse R$500 bilhão, que só serviu para aumentar o lucro dos bancos, que neste país é campeão mundial. Nenhum lugar do mundo garante o lucro de bancos que se garante aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, política monetária suicida do Banco Central gera uma escassez de moeda na economia, porque esse 1.157 bilhões que o Banco Central enxugou em 2017 deixou de irrigar a economia, criou escassez de moeda. E o que acontece com o juro de mercado quando há escassez de moeda? O juro de mercado explode, aí as empresas quebram, as indústrias quebram, o comércio quebra, as iniciativas de investimento, de criação de novos negócios ficam inviabilizadas e os empregos desaparecem. Então, essa política monetária, ela gera escassez de moeda, ela empurra os juros para patamares absurdos, ela impede a economia real de funcionar, ela extingue empregos e ela ainda gera uma despesa, porque com que dinheiro que o Banco Central remunera essa sobra de caixa? Com dinheiro que sai do orçamento. E aí a gente tem esse orçamento aqui, ó, que todo ano quase metade é para juros. Essa remuneração entra aqui na conta de juros, tá? Outro ponto, o modelo tributário regressivo, que já foi falado muito bem aqui pela FENAFISCO, vai ser falado também pela Anfip, com certeza. Um modelo totalmente distorcido, não é? E que nós temos que falar que o Brasil, junto com a Estônia, são os únicos países que não tributam a distribuição de lucros. O Itaú, ano passado, lucrou 67,2 bilhões de lucro bruto. 67,2. A parcela desse lucro que foi distribuída, isenta. E essa conta, essa renda de quem recebeu esses dividendos de dezenas de bilhões isentos, não entra no cálculo do índice de Gini. Por isso que quando a gente faz a conta do índice de Gini, tem que considerar essa isenção aí, que aí o Brasil é disparado o pior. E o terceiro aspecto desse modelo econômico concentrador de renda é o sistema da dívida, que exige ajuste fiscal. Estamos aí agora com o ajuste fiscal, foi parar na Constituição Federal com a emenda 95. Olha que aberração. Corte, contingenciamento de todos os investimentos e gastos sociais para sobrar mais para o gasto financeiro. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, os juros da dívida, tudo isso ficou fora do teto estabelecido pela emenda constitucional 95. Então, é um teto que amarra todo investimento e gasto social para que sobre mais para pagamento de juros, né? As privatizações, todo o resultado das privatizações, desde Collor, passando Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Temer, porque todo mundo privatizou, toda a receita de privatizações vai para pagar a dívida. A dívida exige as contrarreformas, como a da Previdência. Nós desmontamos todos os argumentos falaciosos do governo para justificar a reforma da Previdência. Qual era o objetivo dessa reforma? Diminuir o gasto com a Seguridade Social para fazer sobrar mais. Isso está lá, inclusive, na exposição de motivos, ajuste fiscal. E essa redução da desigualdade, que o IPEA demonstrou aqui, por conta das políticas de assistência e previdência social, estão ameaçadas com essa proposta da PEC 287. Estão ameaçadas, não é? E o sistema da dívida, além de tudo que tem provocado ao longo de décadas aqui no Brasil, quer mais. Quer implementar no país esse esquema da securitização de créditos,
que é o esquema que arrebentou com a economia da Europa. Nós deciframos esse esquema quando participamos da auditoria da dívida na Grécia. E o que está entrando aqui no Brasil é mais grave ainda. Lá na Europa, era uma empresa só, escondida em Luxemburgo, e 17 países europeus eram sócios dela. Aqui no Brasil, estão criando uma empresa em cada estado, uma empresa em cada município. E o ex-ministro Meirelles, que está se colocando aí como candidato à presidência, inclusive, e foi, inclusive, ao TCU para montar uma empresa, para justificar a montagem dessa empresa em âmbito federal. Não adianta discutirmos a melhor proposta de reforma tributária do mundo se não enfrentarmos esse esquema aqui. Porque esse esquema desvia a arrecadação tributária durante o seu percurso pela rede bancária. Então, nós vamos ter aí, vamos supor que consigamos implantar a reforma tributária que estamos defendendo, junto com a ANFIP, com a FENAFISCO e todas as entidades que estão apoiando essa brilhante iniciativa. Aprovou. Se implementado esse esquema aqui, está havendo desvio do recurso arrecadado. Nós vamos arrecadar de forma justa e não vai adiantar, porque o recurso não vai chegar ao orçamento. Então, vou passar rápido aqui as telas, porque o tempo é muito curto, mas o material fica à disposição. O custo da política monetária no Brasil é um escândalo. Eu falei do custo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, R$500 bilhão nos últimos 4 anos, mas tem também o custo do swap cambial. E bastou esses dias o dólar começar a subir, o Banco Central já está fazendo contratos de swap cambial. Para isso, não tem discussão se existe recurso ou não existe, não importa. Os bancos têm o seu lucro garantido e o povo paga a conta, à custa da miséria. Foi falado aqui, senador, o R$47. Ontem, eu encontrei com uma médica que faz trabalho social aqui em Brasília. Ela atendeu uma comunidade em Planaltina. Ela atendeu uma menininha, uma menina de 3 anos. O intestino da menina só funciona uma vez por semana. Ela foi examinar a menina é perfeita. Sabe por que o intestino dela só funciona uma vez por semana? Porque ela não come, ela não se alimenta. Ela não chega a criar o bolo alimentar para o intestino dela dar conta de funcionar. Isso aqui, na capital do país, em Planaltina. Agora, bastou o dólar começar a subir, o Banco Central já está vendendo bilhões de contratos de swap cambial. Qual é a justificativa para isso? Tem relatório do TCU que fala que isso é ilegal. Mas não acontece nada, porque quem manda aqui são os bancos. Quem manda nesse país são os bancos, que levam a maior parte do orçamento, tem a sua remuneração de sobra de caixa garantida, e agora essa farra ilegal do swap cambial. Ano passado, olha aí a sobra de caixa dos bancos. Até os bancos assustaram. Chegou a 1.230 bilhões. Tá? Dinheiro entesourado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso aqui já falei. Agora querem criar o depósito voluntário por meio do projeto 9248, porque é ilegal usar as operações compromissadas como estão usando. É totalmente ilegal. Tá? O lucro dos bancos é um escândalo. Em 2015, quando toda a economia do país parou, o PIB caiu quase 4%, desemprego recorde, indústria caiu, comércio caiu, tudo caiu. O lucro dos bancos aumentou 20%. E teria aumentado muito mais, porque fizeram uma provisão de 187 bilhões. Ano passado, o Itaú, já mencionei, né, toda essa distribuição de lucro aí é isenta. O sistema da dívida é um grande esquema. Nós temos investigado, por exemplo, essa sobra de caixa dos bancos, esse 1.230 que chegou ano passado, isso tudo é trocado por título da dívida. Isso é dívida? É uma má utilização do instrumento do endividamento público, não é? Cobrando juros de todos nós. Então, o prejuízo do swap também vira dívida pública. Lá atrás, o PROER, o PROES, tudo isso virou dívida pública. Então, nós temos que ter uma auditoria dessa dívida, porque todo ano a figura é essa aí, ó.
Quase metade do orçamento vai para juros e amortizações da dívida. Nós somamos as amortizações porque, desde a CPI da dívida, nós descobrimos que a maior parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização. É a mega pedalada que ninguém põe a mão, de centenas de bilhões todo ano. Está sendo feita uma atualização paralela da dívida, olha lá a figura. É feita uma atualização paralela da dívida, essa atualização paralela é deduzida dos juros e só um pedacinho dos juros é informado lá no CIAF. Aquela bolada ali da atualização vai como se fosse amortização. Por isso que nós, da Auditoria Cidadã, somamos os juros e amortizações. Aí, a crise fabricada por essa política monetária justifica todo esse cabedal de medidas, como a emenda 95, a emenda 93, a lei complementar 159, que reflete a política de ajuste fiscal para os estados, e etc. Não é? E eu não posso deixar de falar do novo esquema fraudulento, porque isso aqui vai aumentar ainda mais a desigualdade social no nosso país. Se hoje nós temos uma disputa de recursos no orçamento entre a área financeira e os investimentos e gastos sociais, se passar esse esquema aí, como já está implantado em vários estados e municípios, a coisa vai piorar, porque parte do recurso sequer alcançará os cofres públicos, porque durante o percurso pela rede bancária, ele é desviado para o investidor privilegiado, como nós provamos durante a investigação da CPI da PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte. Então, eu chamo a atenção, principalmente dos meus colegas da Anfip, da FENAFISCO, auditores, que esse esquema, nós temos que reforçar a denúncia contra esse esquema, porque ele é gravíssimo e ele está entrando no Brasil de forma totalmente obscura. Não é? Ele, infelizmente, foi aprovado aqui no Senado, o PLS 204 foi aprovado, agora nós estamos combatendo o PLP 459, que tramita na Câmara dos Deputados. Aquela emenda 95, que congelou tudo, já deixou dinheiro para aumento de capital dessas empresas estatais não dependentes. A Auditoria Cidadã produziu vídeo, vários materiais, o nosso relatório da CPI, que demonstra que, além de desviar recursos, esse esquema gerou um prejuízo de 70 milhões de reais para o município em apenas 3 anos. O ex-ministro Meirelles, tentando convencer o TCU de que isso não gera dívida pública sim, gera dívida pública de forma disfarçada e o pagamento é por fora, com recurso desviado. Nós temos aí vários materiais, tem vários links que podem ser acessados, porque não dá tempo de falar aqui. Convoco todo mundo para assinar esse pedido de assinaturas no Avaz, para pressionar os deputados. Está lá na página da Auditoria Cidadã, www.auditoriacidadã.org.br, assinem e pressionem os deputados para votar contra esse PLP 459, porque, infelizmente, aqui no Senado, 43 senadores nos traíram e votaram a favor desse projeto. Finalizo, acabou meu tempo com essa aí, ó. O Brasil, 9ª economia mundial, um dos países mais ricos do mundo, o país que tem petróleo, que tem nióbio, que tem a maior reserva de água potável, de terra agricultável, todas as matrizes energéticas, tem a pior distribuição de renda do mundo. Ali está o link para o estudo da UNB, que inclui o rendimento de juros e mostra que o Brasil é disparado o pior do mundo. 79º no ranking dos direitos humanos, segundo a ONU, o IDH medido pela ONU. Isso é inaceitável. Nós temos, então, que criar uma mobilização social consciente, entender que a política monetária, o modelo tributário, o sistema da dívida são os principais responsáveis por essa desigualdade social inaceitável do nosso país. Muito grata. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã de Dívida Pública.